O objetivo dessa lição, que tem o tema A Urgência do Discipulado, é esclarecer esta urgência e resgatar, se é que tem se perdido essa prática. Precisa-se urgentemente a prática do discipulado. E esta lição ela está dividida em 3 objetivos específicos, e o primeiro objetivo dessa lição é conceituar o discipulado. O segundo objetivo é eleição, mas estaremos compartilhando com os irmãos aqui nesta manhã. A introdução da nossa lição diz assim: o discipulado acompanha a pregação do Evangelho desde o princípio e é fundamental. Importância como base inicial na formação cristã no novo convertido. A forma que a igreja local o desenvolverá somará na formação do caráter cristão para o bem ou para o mal. Então, já na introdução, você vê que o escritor deixou bem claro a importância do discipulado. O discipulado vai ditar qual vai ser o caráter do crente, do novo convertido. Se o caráter dele vai ser bom ou se ele vai ter um caráter defeituoso, vai depender do discipulado. Nós estaremos fazendo a leitura do primeiro tópico, que tem o tema O que é discipulado. Esse primeiro tópico está dividido em 3 subpontos. O primeiro é o discípulo, depois a grande comissão e depois a educação cristã. O termo discipulado vem de discípulo, que significa aprendiz, aluno e seguidor. Isso vale no âmbito secular e religioso. Qualquer sentido desse termo se aplica ao cristão. O discípulo, o termo se aplica com frequência nos evangelhos aos seguidores de Jesus. Disso segue o discipulado, ensino para ser seguidor de Cristo, ou seja, é o ensino bíblico básico para o novo convertido desenvolver-se espiritualmente. Trata-se de instruções que abrangem vários aspectos da vida na área espiritual, emocional e social. O ministério do ensino ocupa espaço relevante no cristianismo. Aparece na lista dos dons da graça de Deus. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Nós estaremos compartilhando aqui, o presbítero irmão Jefferson vai estar expondo também a sua linha de raciocínio, mas nós queremos pedir que você compartilhe esse link, convide alguém da sua família para estar assistindo esta aula, acompanhando conosco. Nós estamos no primeiro tópico da lição, o que é discipulado, e o presbítero irmão Jefferson vai estar falando sobre o discípulo. Amém. Como diz a lição, é o ensino para ser seguidor de Cristo. O discípulo, ele é um seguidor de Cristo. Nós estudamos na lição passada, a lição de número 11, sobre o evangelismo. E nessa lição de hoje nós vamos estudar sobre o discípulo, discipulado. O evangelismo, ele é o ato da evangelização, de evangelizar, levar a palavra, mostrar quem é Cristo, apresentar Cristo ao homem. O discipulado e o discípulo, ele já conhece a Cristo, ele já foi apresentado ao Evangelho, e agora ele vai ser ensinado a entrar no processo de transformação do caráter de vida, do caráter aonde vai ser formado no homem, no novo crente, o caráter de Cristo na vida dele. Então nós vamos vendo isso através da lição. Quero aqui até pontuar que está na Bíblia. Quando Paulo ele está discipulando a igreja ali em Efésios, ele vem falar lá no capítulo 4, versículo 22, Paulo fala: quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir de nova natureza, criada segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Então o discípulo, ele conhece a palavra de Deus, ele vai aprender a palavra de Deus, e não só aprender como um aluno, mas ser um seguidor, um militante dessa palavra e dessa mensagem tão gloriosa. Amém. Irmã Rose, a senhora também tem algo a compartilhar nesse primeiro tópico que chamou a atenção e expor para os nossos espectadores nesta manhã? É importante e interessante nós notarmos, meus irmãos, que ser discípulo não é um mero aluno, porque o discípulo, o que caracteriza o discípulo, e a gente vê no Evangelho, nos Evangelhos, é seguidor, segue o mestre e imita o mestre. Então o discípulo não é só, nós vemos assim
na explicação da palavra, é o aprendiz, mas é aquele que aprende e pratica, aquele que aprende e imita, diferente de alunos. O aluno, ele ouve, ele pega a teoria e ele pratica se quiser. Agora, o discípulo não. O discípulo, ele ouve do mestre e ele pratica e ele imita o mestre. Muito bom, muito bem pontuado. Outro fator importante que eu vejo nesse primeiro tópico aqui, o presbítero irmão Jefferson e irmã Rose, sobre o discípulo, a irmã Rose pontuou a etimologia da palavra, a raiz, é aquele que aprende, que está aos pés do seu mestre, e a lição vai destacar algo interessante, os irmãos podem, assim que eu falar, os irmãos podem pontuar isso aqui também com mais precisão. O discipulado, ele é tão importante, que está mostrando aqui que ele desenvolve o caráter espiritual do crente, mas isso traz um impacto para a sociedade, que está dizendo aqui que abrange vários aspectos da vida, na área espiritual, emocional e social. Os irmãos poderiam pontuar isso também de uma forma mais clara para os nossos irmãos que estão acompanhando nesta manhã? Sim, Marcos, porque quando a gente vem estudando a respeito do pentecostalismo, a gente falamos da cura, falamos do comprometimento com a palavra, falamos do evangelismo. Então, o que a gente vê nisso aqui? Você ganha alma para Jesus. Nós vamos lá, nós vamos evangelizar. E aí a pessoa vem, aquela velha criatura, aqueles modos antigos, e aí ele chega para a igreja, aí há necessidade. Por quê? Ele tinha um costume de uma vida passada. Aquele que bebia, ele não bebe mais, aquele que mentia, não mente mais. Tem que haver essa questão, sim. Porque o comentarista fala social, você muda de vida. Há uma mudança de vida através do discipulado. Por quê? Através da palavra do Senhor. Porque nós estamos falando do discípulo e seu mestre. O nosso mestre é Jesus. E aí Jesus vem transformando a vida da pessoa através da palavra. Essa é a diferença. Essa é a importância da questão do discipulado. Presbítero Jefferson. Como Paulo ele fala lá em Efésios, ele é um revestir de uma nova natureza. Então, o velho homem ele já não existe mais. Aquela velha natureza, ela morreu. Então, agora o homem ele está passando por um processo de transformação. E o escritor ele fala muito bem, ele escreve muito bem aqui, que não é só espiritual, mas é uma transformação para a sociedade, cultural, familiar. E nós vemos isso, estudamos e cremos nisso, lógico, no fruto do Espírito, a transformação do fruto do Espírito na vida do crente. Conforme esse novo crente, ele vai conhecendo, sendo ensinado, sendo discipulado a essa mensagem tão impactante, nosso Espírito Santo ele vai gerando fruto na vida desse crente, ele vai gerando um caráter cristão na vida desse crente. E de maneira prática, pastor Marcos, nós vemos isso no dia a dia. As pessoas, como que há uma transformação no caráter, na vida, no trato social. Vemos isso no dia a dia de forma prática, como que a palavra de Deus ela muda a vida humana. Outro fator interessante que tem aqui na verdade prática, nós estamos no primeiro tópico, falando sobre o que é discipulado, e dentro do subponto, o discípulo, e os irmãos estão apresentando que a urgência do discipulado ela é necessária para essa transformação, tanto no sentido espiritual quanto no social, na sociedade. A palavra de Deus vai trazer esse impacto. E aqui na lição, na nossa verdade prática, diz que por meio de seu mestre é feito na igreja. Olha só, chamamos de discipulado na fé o aprendizado de um discípulo por meio de seu mestre na igreja. Então os irmãos veem que a importância da instituição da igreja e do discipulado sendo praticado no âmbito dela, né? Então, hoje os irmãos veem a necessidade que temos de estar na casa do Senhor, de estar na igreja, mas as circunstâncias não são favoráveis a esse momento, mas é aqui, no âmbito da igreja, onde o novo crente recebe a palavra que vai mudar a sua vida, vai trazer um impacto para a sociedade. Então, essa é a função do discipulado. O discipulado, ele vai gerar até mesmo o bom cidadão e vai trazer com certeza bons frutos para o meio que ele está inserido. Nós temos o segundo subponto que vai falar sobre a grande comissão, e é o nome que se dá à comissão que o Senhor Jesus designou para a evangelização das nações. O verbo ensinar em ensinai todas as nações,
Mateus 28, 19, parte A, ou façam discípulos de todas as nações, é mateteo, fazer discípulo, discipular. O discipulado não é uma opção, é mandamento. Isso aqui precisa ficar bem claro para nós amanhã. O discipulado não é opção, é um mandamento divino para a edificação e crescimento espiritual de cada cristão. Além do discipulado, ele também ordenou que os nossos discípulos guardem o que aprenderam, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Mateus capítulo 28, versículo 20. Ou seja, as doutrinas e os pontos doutrinários que Jesus ensinou. O livro de Atos mostra os apóstolos no cumprimento desta palavra. Então nós estamos agora no subponto 2 do tópico 1. Você que está chegando agora, meu muito bem-vindo. Fique conosco, acompanhe toda a lição. Deixe seu like, divulgue aí esse link para que mais pessoas possam acessar neste momento e vai nos acompanhando nesta manhã. E nós estamos no subponto do primeiro tópico, o que é discipulado, e o subtópico é a grande comissão. Na lição anterior de número 11, nós vimos sobre a importância da evangelização e agora nós estamos estudando a urgência do discipulado. Segundo o escritor John Stott, ele diz e faz esta comparação que é como se fosse o avião e as suas duas asas, a evangelização e o discipulado. Se você tirar uma das asas do avião, ele não vai alçar voo e não vai vai desenvolver o objetivo para o qual ele foi criado. Assim é a evangelização e o discipulado. Elas andam em conjunto. Um não pode estar separado do outro. Alguém disse que evangelizar e não fazer discípulo. Olha só essa frase, alguém disse que evangelizar e não fazer discípulo é como experimentar o empolgamento da criação, a alegria do nascimento, mas sem assumir a responsabilidade da paternidade. Olha só que frase muito forte para você entender a importância da evangelização quanto do discipulado. Então a grande comissão ela pode ser dividida em duas fases ou em dois pontos importantes. E a primeira é o evangelismo e o discipulado. Então, dentro da grande comissão, nós encontramos os discípulos fazendo esse id, evangelizando, também ensinando e discipulando. Então, os irmãos viram que é um mandamento da parte de Deus. E aí eu quero dar espaço também para os irmãos que estão conosco, o irmão Rose, o presbítero irmão Jefferson, pode ficar em liberdade, quem quiser falar, presbítero irmão Jefferson. Nós vimos duas grandes comissões, né? Marcos 16:15, que é o que nós estudamos na lição. E o que vem agora Jesus mostrar aqui no Evangelho de Mateus, segundo Mateus, capítulo 28, é o ide, fazei discípulos. E até ali, você que está acompanhando na sua casa, você vai ver que, portanto, a palavra fala, portanto, ide, ensinai todas as nações. Só que em algumas outras traduções você vai ver que esse versículo ele muda. Ele passa a ser, portanto, ide e fazeis discípulos. Então aqui é uma comissão não só da evangelização, mas do ide e fazer discípulos. A necessidade e a obrigação da igreja, como igreja, de fazer comissões. Paulo, quando ele escreve a Colossenses, a igreja, capítulo 2, 28, ele fala, este Cristo nós como nos anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda sabedoria, a fim de apresentar cada pessoa perfeita. Então, nós vemos aqui, na vida de Paulo, a preocupação, a preocupação de apresentar a responsabilidade e aquela pessoa que é o discípulo, apresentá-la de forma perfeita, de maneira entendendo a palavra de Deus, entendendo a quem ela tem servido a partir de então. Sim, é interessante também a gente frisar aqui a questão de o discipulado não é uma opção, é um mandamento, porque nós vemos lá no capítulo 28, lá no início, quando se deu esse id, quando foi que aconteceu? O Senhor Jesus havia ressuscitado, e as mulheres vão até o túmulo, e não encontra
o Senhor Jesus. Nós sabemos essa passagem. E aí o Senhor aparece para elas, e o Senhor fala assim, avisa, fala aos meus discípulos que vá para a Galileia, me encontre lá. E elas trazem esse recado, vamos dizer assim, para os discípulos, e eles vão. E o Senhor Jesus aparece para ele, e aí o Senhor Jesus fala, dá essa instrução, ide, vai, fazei discípulos. Ou seja, não é se vocês quiseram agora, vocês já estão prontos, porque os discípulos já haviam passado aquele tempo todo com o Senhor Jesus, aprendendo o que o Senhor queria ensinar para nós. Aí ele vem e diz para os discípulos, assim somos nós, somos discípulos do Senhor Jesus. Então, quando nós entendemos isso aqui, nós estamos obedecendo um mandamento do Senhor, ganhar almas para Jesus e discipulá-las. Isso é obediência à palavra do Senhor. Por isso o comentarista diz, muito bem falado, não é uma opção, é um mandamento. Glórias a Deus. E outro fator interessante, a palavra de Deus mostra que o próprio apóstolo Paulo já entendia, né, e ele vai deixar isso registrado, a importância desses dois fatores estarem em atividade, em conjunto. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, ele vai deixar escrito, vou ler o versículo 3 para dar entendimento, porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem. Aqui Paulo dá o entendimento da evangelização, que todos os homens, que toda a humanidade seja alcançado pelas boas novas do Evangelho. E ele continua, e venham ao conhecimento da verdade. Aqui Paulo traz a ideia do discipulado, que é através da comissão, do ir, para que todos sejam alcançados, e do discipulado, que vai gerar o conhecimento, vai trazer os novos frutos. Então, é de suma importância observar isso nesta lição, e entender que o discipulado, mais uma vez, não é uma opção, é um mandamento. Tem muitos abrindo mão desse discipulado, e estão gerando crentes, né, entre aspas, estão gerando crentes que não estão tendo o seu caráter transformado, não deram legalidade para uma transformação genuína, para uma transformação plena. No subponto 3, a educação cristã, a doutrina dos apóstolos. Você que tem com a sua lição, acompanhe comigo. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Estamos estudando a lição de número 12, que traz o tema a urgência do discipulado. E subponto 3, do tópico 1, diz a doutrina dos apóstolos, Atos 2:42, que está dentro do corpo doutrinário que Jesus ensinou aos seus discípulos durante o ministério terreno, e que depois o Espírito Santo se encarregou de orientá-los. O currículo de qualquer um dos nossos cursos teológicos constam diversas disciplinas sobre Deus e Jesus, o Espírito Santo e a Trindade, sobre os anjos, o homem e o pecado, sobre a expiação e a salvação, sobre a morte e ressurreição dos mortos, sobre sua vinda e a igreja. Jesus falou e ensinou sobre tudo isso e muito mais, com uma teologia prática, a ética, aquilo que o cristão deve praticar no seu dia a dia. O ensino nesse contexto pode se referir também aos nossos cursos teológicos. Irmã Rose, a senhora pensa sobre esse... Aqui está bem claro, né, pastor Marcos e meus irmãos que estão nos assistindo. O que é que a gente precisa entender, aprender, tudo aquilo que o Senhor Jesus falou. E aí a gente vê na Bíblia, a autoridade máxima, falando sobre a ressurreição de Jesus, que na verdade a gente puxa lá para o início, desde o plano de Deus, para a redenção da humanidade. Isso tudo vem sendo ensinado para a nossa compreensão e crescimento espiritual, sabermos que onde é a nossa morada, sabermos da ressurreição de Jesus, sabermos como o apóstolo Paulo ensinou muitas vezes, a ressurreição dos mortos, como muitos não criam naquela época, hoje, outros talvez hoje não entendam, não creem. Então a palavra, a doutrina era essa, ensinando todas as coisas, foi o que Jesus falou. Muito importante, presbítero não, Jefferson. Eu gosto quando o escritor coloca aqui, a teologia de Jesus, ela era prática. Então, eu gosto sempre de ver os temas como de forma prática. Então, a gente tem vivido um ambiente muito politizado.
pessoas se esmeirando em mostrar por que é de direita, por que é de esquerda, por que cada está em determinada situação. E o discipulado, o discípulo, é a quem nós temos servido. Então, nós vemos isso, necessidade. Hoje o ser humano está buscando muita informação, mas nós precisamos ter mais conhecimento da palavra de Deus, conhecimento a quem é o nosso mestre. Porque se nós somos discípulos, nós seguimos alguém. E se nós seguimos alguém, nós precisamos conhecer a ele, ser espelho dessa inovação, a respeito da ressurreição, tantas coisas que a gente precisa entender enquanto igreja. Muito bem frisado aqui pelo presbítero irmão Jefferson. O que me chama a atenção aqui, os irmãos que estão acompanhando conosco aqui no Templo Central, Assembleia de Deus, Ministério de Mantena, e também os nossos internautas, a importância da educação cristã. Esse tópico traz a ideia de que o cristão, ele tem uma grade curricular, e ele dá essa ideia da grade curricular aqui, mostrando a teologia sistemática. É um estudo em ordem, sistematizado. Então, o crente, ele aceita Jesus, ele já recebe uma grade curricular para estudo, para um aprendizado, mais o que o presbítero Jefferson pontuou, mas não para um conhecimento intelectual apenas, não, é para uma vida prática, é uma teologia prática. Você precisa aprender, estudar sistematicamente e colocar em prática. E quem faz esse estudo sistemático é o discipulado. O mestre tem o objetivo do mecanismo do discipulado trazer isso a conhecimento do novo membro, da nova criatura. Outro fator interessante, falando sobre a educação cristã, nós temos os nossos cultos de ensino, são os cultos de discipulado, né? Nós, pentecostais, temos a terça-feira de ensino, principalmente as Assembleias de Deus, tem as terça-feira de ensino, é um culto de ensino da palavra de Deus, um ensino sistematizado, e ali é aplicado a ideia do discipulado. Nós temos a Escola Bíblica Dominical, a maior agência educadora, por que não dizer do mundo, onde todo cristão tem a prática de ensino e aprendizado, é onde é formado o caráter, aonde o cristão vem e ele sai para o mundo, para a sociedade, transformado pelo poder do ensino da palavra de Deus. Então é bom frisar esta grade educacional, esse currículo educacional que nós temos, e fazer menção a nós pentecostais, porque nós temos culto de domingo a domingo praticamente, né? Segunda é ensaio, é reunião, terça é da palavra de Deus, quarta é oração, círculo de oração, com ensino da palavra, pregação, quinta, ensino da palavra, culto evangelístico, sexta, reuniões, sábado, estudo com professores, e se segue os trabalhos na igreja, porque a igreja observa-se que há uma necessidade desta prática educacional, e é preciso estar em prática todos os dias, e isso é uma característica de nós, crentes pentecostais, estarmos assíduos no templo, estarmos assíduos na leitura da palavra de Deus, e se dedicando e esmerando para uma transformação plena, pelo poder da palavra. Liberdade também, baseado nisso, quiserem complementar. Pastor Marcos, um ponto que eu acho importante, antes da gente passar para o próximo tópico, lendo a leitura bíblica em classe, nós vamos ver lá como que é a importância e como que é poderoso esse discipulado. Nós vemos Jesus falando, é-me dado todo o poder nos terra, portanto, ou seja, nós vamos levando essa palavra, não com a nossa força, o nosso poder, mas dentro de uma ordem e dentro de um poder de Deus, operando dentro do poder de Deus. É Ele quem nos capacita, enquanto mestres, enquanto professores, a levar essa mensagem. Então, nós temos internet, está acompanhando, você tenha certeza que Deus é quem está nessa causa. E eu acho muito importante, quando Paulo ele fala lá em Colossenses, ele fala, e é para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Então, essa mensagem, esse discipulado, e estudando, nós vemos que também o discipulado não é algo simples, né? Não é do dia para a noite, é algo trabalhoso, é algo que leva tempo, é algo que vai demandar um tempo de quem está ensinando, discipulando. Nós precisamos entender isso, que Deus é quem está conosco, através do poder dele é que nós temos força para ensinar, nossa sabedoria para levar essa mensagem.
E não mais só isso, mas dando continuidade ao ministério de Jesus. Que Jesus ele veio, evangelizou, discipulou, o ministério dele havia cura, mas ele tanto evangelizou quanto também discipulou no seu tempo. Então nós estamos dando continuidade a esse ministério de Jesus. Glórias a Deus. Nós iremos dar sequência ao estudo. O tópico 2, o tripé do discipulado. Palavra, comunhão e serviço. Mas você que chegou agora, que está nos acompanhando, está juntamente comigo aqui na discussão dessa lição de número 12, com o tema A Urgência do Discipulado, a missionária irmã Rose, que é a nossa dente aqui do Templo Central, da primeira Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Mantena, e também o presbítero irmão Jefferson, ao nosso lado, que é à minha esquerda, que é o segundo superintendente da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Marcos, pastor auxiliar aqui no templo, e estamos estudando com os irmãos, tendo o auxílio dessa ferramenta muito importante, e aí vemos a lição de número 12, a urgência do discipulado. Fechando o tópico primeiro, o que é discipulado, nós vemos a importância e a urgência que tem a prática do discipulado no meio da igreja, e que é esta ferramenta que causa a transformação do caráter, tanto na vida espiritual, social e emocional. Nós vamos para o tópico 2, o tripé do discipulado. Essa trilogia, palavra, comunhão e serviço, era a marca da igreja de Jerusalém logo após o Pentecostes. Isso influenciou a maioria das igrejas de todos os lugares e em todas as épocas, e continua valendo atualmente. Subponto 1, a palavra. A autoridade das Escrituras é singular e única, pois sua fonte é o próprio Deus. Elas foram faladas primeiramente pelos profetas do Antigo Testamento e depois pelos apóstolos no Novo Testamento. Os primeiros discípulos perseveravam na doutrina dos apóstolos. Isso quer dizer que eles continuavam no aprendizado sobre o comando dos apóstolos. Esse ensino se baseava tanto nas Escrituras, na própria experiência dos apóstolos, os quais receberam a revelação diretamente de Jesus durante o seu ministério terreno e depois de Pentecostes do Espírito Santo. Na atualidade, não temos os apóstolos em pessoa conosco, no entanto, eles ainda nos ensinam pela palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Vamos ler o segundo, comunhão, e o terceiro, que fala a comunhão na igreja de Jerusalém, e aí a gente abre espaço para os comentários. A comunhão, ter tudo e partilhar da mesma crença é comunhão. A palavra grega koinonia, comunhão, significa compartilhar ou participar mutuamente de algum evento comum ou acordo. No Testamento, a ideia de comunhão diz respeito ao relacionamento da pessoa com o seu próximo, e nunca do ser humano com Deus, embora Abraão tenha sido chamado amigo de Deus, e Moisés tenha falado com Deus. Eles não provaram a mesma comunhão com Deus, os crentes da nova aliança. A comunhão no cristianismo envolve tanto o relacionamento entre os irmãos, como também com o Filho e com o Espírito Santo. A comunhão na igreja A igreja de Jerusalém, logo nos seus primeiros dias, deu ao mundo uma lição de koinonia. O que o texto sagrado diz é que se trata apenas de compartilhar algo. Não se trata apenas de compartilhar algo, mas também de unidade. Coração diz respeito ao centro da vida, a mesma inclinação. Alma é a sede das emoções, falada dos mesmos afetos e sentimentos. Todos os crentes tinham o mesmo propósito, a mesma esperança, servindo ao mesmo Senhor. Serviço de um termo de significado amplo nas Escrituras Sagradas. O termo visto isoladamente quer dizer um trabalho realizado por alguém ou algo seguindo as suas instruções. O termo no Antigo Testamento se relaciona, na maioria das vezes, aos sacerdotes no santuário e também a qualquer pessoa temente a Deus. Na primeira igreja de Jerusalém, o serviço cristão está representado sumariamente na perseverança no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Atos capítulo 2, 42 ao versículo 47.
É isso que Deus espera de cada um de nós, no cumprimento da grande comissão. Está lido todo o tópico 2 para nós compartilharmos da ideia transmitida aqui através da leitura. O tripé do discipulado: palavra, comunhão e serviço. Espírito irmão Jefferson, na sequência, missionário irmã Rose. Eu quero falar um pouco a respeito da palavra. Nós estudamos algumas lições passadas, a palavra de Deus. Então, o discipulado ele tem que ser baseado na palavra, tem que estar, a base do discipulado ele tem que ser a palavra de Deus, ele tem que estar na Bíblia. Então, isso é importante a gente frisar. E essa fonte, ela não é de teólogo, não é de escritores, mas do próprio Deus. Então, se nós vamos apresentar Jesus, se nós vamos apresentar esse novo crente, essa transformação de caráter, nós precisamos apresentar a verdade da palavra de Deus, que a fonte do próprio Deus, essa palavra. Esse é um ponto importante. E outro ponto importante que é importante a gente frisar amanhã, é que enquanto discipulado, fazendo esse discipulado, nós não estamos ensinando costumes, não são costumes, a base não tem que ser estrutural, mas é uma base formada na palavra de Deus. Esse discipulado não é de costumes religiosos, mas da palavra de Deus. Isso é um ponto muito importante a gente estar frisando essa manhã. Muito bem, irmã Rose. Na comunhão, foi muito bem falado a respeito da palavra, a comunhão também muito importante, porque quando a gente volta lá na Bíblia e vê como na igreja primitiva, em que as pessoas vendiam suas propriedades, tinham tudo em comum, aquele amor entre os irmãos, se ajudavam, isto era comunhão. Não fica diferente para nós aqui, quando a gente vê que essa comunhão com os irmãos tem esse aspecto de ajuda financeira, se caso precisa, mas há também aquele aspecto, como diz a própria lição, de alma, de coração, é em comum. E o mais importante, essa comunhão com Deus Pai, com Deus Filho, com Deus Espírito Santo, é uma unidade, é uma comunhão em que o mesmo pensamento, aqui em Filipenses, a gente vê escrito isso, esse ensinamento para nós, o mesmo pensamento, o mesmo coração, aquele amor uns pelos outros. Quer dizer, a palavra nos ensinando a importância da comunhão. E a gente vê lá em Salmos: oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É essa união, é essa comunhão. Glória a Deus. A participação dos irmãos foi precisa. E o que me chama a atenção é sobre o serviço, né? A pessoa que nasce de novo, que recebe o Evangelho, ele é tão impactado, profundamente impactado pelo poder da palavra, que ele já começa a ser primeiramente discipulado pelo próprio Espírito. Ele começa a perceber a necessidade desta comunhão, através do ensino da palavra, como o irmão Jefferson frisou. Ele vai aprender doutrinariamente a importância de desenvolver a coinonia, né, o que a irmã Rose também pontuou, estar em conjunto, em unidade. E aí vem o serviço. A pessoa aceita Jesus, vem para a igreja e já começa a ver a necessidade de se envolver, porque o discípulo, ele precisa se relacionar, primeiramente com o seu mestre, diretamente com o seu mestre, e o nosso maior mestre se chama Jesus Cristo, e todo novo convertido, ele precisa ter, e todo cristão precisa ter um relacionamento com o seu mestre. É o próprio Jesus, através do Espírito Santo, que vai ensinar todas as coisas que devemos fazer e praticar, e através da palavra. E esse serviço me chama a atenção, que a gente vem para a igreja, a gente começa a perceber talentos que nós não percebíamos em nós. O Espírito Santo começa a nos capacitar a servir. Eu vejo a desenvoltura que os irmãos têm no serviço do diaconato, onde prestam serviço, abrindo a igreja. Outro se envolve nas preparações das festas, outro se envolve numa programação. Isso chama relacionamento, para que haja um bom desenvolvimento da obra do Senhor no todo. E é claro que se aplica muito mais ao sentido espiritual, onde nós vemos a igreja primitiva servindo, né, na coinonia ali, em oração, servindo em comunhão, e literalmente servindo à mesa, atendendo às necessidades dos irmãos na prática, segundo cada um tinha.
Nós já estamos com mais de 40 minutos de transmissão, nós já vamos entrar no tópico 3 para dar uma adiantada, mas você já fica em liberdade para voltar também, se precisar comentar e pontuar alguma coisa que ficou de importância para trás. Como eu já disse, não temos como nós exaurir e esgotar o tema. É um tema muito gostoso, muito profundo, mas a gente vai, com a medida da graça do Espírito Santo de Deus, comentando, compartilhando com os irmãos. Minha oração é que você aí na sua casa seja alcançado pelo Espírito Santo de Deus, que a paz do Senhor invada o seu lar, invada a sua família, traga paz para a sua alma, e a palavra de Deus é poderosa para fazer isso. Lição de número 12, a urgência do discipulado. Tópico 3, o discipulado e o crescimento sadio da igreja. Eu acho que aqui é o tópico mais esperado, né? Porque quando fala de crescimento, a gente já vê que os nossos olhos brilham. Quem não é atraído pelo crescimento? E aí nós vamos ver, pautado na palavra de Deus também, a importância do crescimento numérico também. A igreja precisa do processo do discipulado para cumprir o propósito da grande comissão. Não se trata de opção, é ordem de Jesus para a edificação e crescimento espiritual de cada crente. O crescimento espiritual, o processo do discipulado tem por objetivo instruir o novo convertido sobre os vários aspectos da vida cristã. Todas as pessoas que vêm a Cristo precisam ser discipuladas. Isso porque elas se tornaram novas criaturas, segundo Coríntios capítulo 5, versículo 17, e passaram a viver uma nova experiência, Romanos 6, versículo 4. Elas precisam ser ensinadas para o seu crescimento espiritual e amadurecimento na fé. Crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro 3,18. Esse é o crescimento espiritual sadio. O crescimento numérico. O processo do discipulado proporciona à igreja, além do crescimento espiritual, um crescimento numérico. Nós vemos isso em Atos capítulo 9, versículo 31. O Senhor acrescentava à igreja. Note que o propósito da terceira viagem do apóstolo Paulo não foi para plantar igrejas locais, mas para discipular e ensinar a igreja de Éfeso, formar e treinar obreiros para a seara do Senhor. E ele ficou ali durante 3 anos. O exemplo da igreja de Antioquia da Síria. O público da igreja de Antioquia era gentil, identificado como gregos. Atos capítulo 11, versículo 20 e 21. Os apóstolos de Jerusalém enviaram Barnabé para discipulá-los. Ao se deparar com um grupo de gregos convertidos, ele concluiu que ninguém seria melhor do que Saulo para ensinar esses novos crentes de costumes estranhos. Barnabé não hesitou em buscá-lo em Tarso para essa nobre tarefa. Eles discipularam a igreja durante 1 ano inteiro. Assim, desde muito cedo na história do cristianismo, a igreja se preocupa com o discipulado, pois fazer discípulo não é a mesma coisa que fazer membros de igrejas. Então, eu quero abrir espaço aqui para os irmãos compartilharem. Missionário Moise. Aqui é o foco, né? O objetivo do discipulado. O objetivo é crescimento espiritual. E aí a gente, quando temos essa informação, esse aprendizado com o mestre, nós começamos a crescer espiritualmente. Deixamos de ser meninos na fé. A nossa fé vai crescendo cada vez mais através da palavra de Deus. Então, esse crescimento espiritual, aquele discípulo, e isso assim, foco do discipulado, crescer. E aí o versículo vem dizer: crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, é o ápice do discipulado, crescimento espiritual. Presidente irmão Jefferson. Esse crescimento ele faz parte dessa transformação, desse processo. É o que a gente falou, né? Como que o novo crente ele é transformado, até na vida cotidiana, das atitudes do dia. Isso é um amadurecimento, tanto espiritual, como o caráter do ser humano passa a ter o caráter de Cristo, o caráter cristão. Ele passa a ser conhecido como cristão. Eu gosto muito da passagem onde Pedro, ele vai acompanhando Jesus, e ele fala: olha, você estava com ele, você se parece com ele. E ser discípulo é se parecer com o mestre, é ser transformado a ponto de ser reconhecido pelas outras pessoas na sociedade, no nosso dia a dia.
desse processo de transformação, desse crescimento espiritual. E o autor ele coloca aqui o crescimento numérico. E eu gosto, quando eu vejo lá no início da história da igreja, nós vamos ver ali que era impactante aqueles discípulos, como foi impactante a mensagem de Cristo, que eles iam para as fogueiras, iam para as arenas de leões, destinados à morte, e eles iam sem negar a Jesus, de tão curiosa que foi a mensagem de Cristo. Eles eram verdadeiramente discípulos, haviam crescido, haviam entendido que, o que Paulo fala, morrer para mim é ganho. Então ele chegou de entendimento que essa vida ela não é o interessante é aquilo que nós teremos na eternidade com Cristo, que Cristo nos prometeu para a vida eterna. Muito importante esse subponto 2, o crescimento numérico também, porque o discipulado ele traz uma qualidade e o amadurecimento espiritual para o crente. É um crente sadio, que produz fruto, e o seu caráter foi transformado pelo poder da palavra. O seu testemunho lá fora é do cristão que compra e paga, do cristão que anda honesto. O discipulado tem o poder de injetar isso, que é a palavra de Deus, e ele começa a perceber que ele precisa urgentemente dessa transformação. Os frutos do Espírito começam a surgir, e aí, depois que essa transformação ela é gerada, ele começa a fazer novos discípulos, e é onde que traz o resultado para o crescimento. Nós vemos aqui que não houve uma disputa por um projeto, mas um reconhecimento da igreja, numérica falando, não só um crescimento de amadurecimento, que esse é o objetivo que a gente vê claramente explícito, mas implícito nós vemos a preocupação deles também, que vão pastorear a igreja e ficam ali durante 3 anos, e os irmãos vão perceber que aqui na lição vai destacar que Paulo não foi para plantar igrejas locais, mas para discipular e ensinar a igreja de Éfeso, formar e treinar obreiros. É o que nós estamos vendo no Ministério de Mantena, onde nosso objetivo, é aliar, somar com quem Deus chamou e deu a visão, para que esse caráter, essa transformação venha pelo treinamento, pela formação de novos obreiros, essa preocupação em formar pessoas idôneas, capacitadas. E nós temos visto isso acontecer, e que tem trago o fruto de um crescimento, que tem trago resultado. Os irmãos têm acompanhado, têm visto isso. O discipulado e o crescimento sadio da igreja é importante. Nós vemos hoje estratégias, táticas meramente humanas, e igrejas, com aglomerados gigantescos, mas que não passam de aglomerações. As pessoas saem dali, a gente não pode generalizar, mas a gente tem visto isso, que está faltando uma transformação genuína, que o caráter está precisando ser realmente transformado. Então nós precisamos avaliar qual tem sido os nossos propósitos e ideais ao transmitir a palavra de Deus. Se a busca é para uma glória e um ego, a satisfação de um ego pessoal, ou se estamos aprendendo, ou se realmente aprendemos com o verdadeiro mestre, que era Jesus. Era trazer a libertação, a cura, trazer a transformação genuína da vida. O próprio Jesus, quando começa o ministério, ele começa a curar os enfermos, a libertar os oprimidos e a pregoar o evangelho novas. Para quem? Para aqueles que estavam em cativeiro, para aqueles que estavam sem luz, em trevas e em escuridão. Esse é o propósito do evangelho, e isso é o que o nosso mestre ensinou. Nós precisamos voltar à genuína prática ensinada pelo nosso mestre supremo, que chama Jesus Cristo de Nazaré. Então eu quero abrir espaço aqui para também dar uma complementada na nossa linha de raciocínio. Irmã Rose, liberdade. A gente observa que no passado a igreja crescia, tem crescido, mas o que fez a igreja crescer? Era a evangelização e o cuidado com aquele que você ganhou para Jesus através do discipulado. Então havia pregações e almas aceitavam Jesus,
mas aí os irmãos iam visitá-lo. Eu me lembro do meu avô e de alguns irmãos que visitava cada um que havia sido ganho no culto, e aí a gente vinha e aí era acolhido pela igreja e era discipulado. E a palavra de Deus inserida no coração das pessoas faziam uma transformação da vida, que aquela pessoa que aceitou Jesus, pouco tempo depois ganhava a família inteira. Por quê? Porque não era mais a mesma pessoa, era uma coisa, às vezes, pessoas alcoólatras, e a família via, não, tem um negócio diferente aí, o que aconteceu? Aconteceu, a palavra entrou no coração, fez o efeito, e aí vem eu sei que os irmãos, se fosse, devem ter visto isto, e isso acontece ainda, mas nós precisamos já, cada vez mais, trazer essas pessoas e cuidar dessas pessoas. Glória a Deus. Eu quero aproveitar e convidar ao púlpito, a equipe de louvor, que nós já estamos encerrando e eles estarão fechando essa transmissão com o hino de louvor e adoração ao Senhor. Mas para finalizar e encerrar aqui, o presbítero irmão Jeff também vai estar falando, mas me veio à mente, à memória agora, e que a gente está falando sobre o discipulado e a urgência, e alguém pode dizer assim, irmã Rose, eu não sei ensinar, eu não recebi esse dom, ou o irmão Jeff pode dizer, não tenho essa capacidade, alguém pode estar se perguntando isso, mas automaticamente quando aceitamos a Jesus, nós já nos tornamos discípulos, e a oração do discípulo, você viu, os irmãos viram que é uma ordenança, é fazer discípulo, é ir, e eu lembro, acompanhei isso, e ainda nós priorizamos essas, que cada novo convertido, cada pessoa que aceitava Jesus, ele saía discipulando da seguinte forma, eu aceitei Jesus, porque Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva o homem para essa era a forma dos irmãos, que não tinham conhecimento de leitura, que não sabiam ler, mas já sabiam evangelizar, já sabiam discipular as pessoas, e isso era levado com o impacto dos sinais, porque a Bíblia diz que esses sinais seguirão os que crê. Então, meu irmão, se nós entendermos a urgência bacana e tudo mais, isso é importante, mas o que eu estou querendo transmitir nessa fala, que cada um de nós podemos fazer discípulos, podemos levar o evangelho que nos transformou. Ele é tão poderoso que ao você abrir sua boca e falar dessa transformação, o Espírito Santo de Deus já começa a trabalhar, já começa a transformar aquela vida. Amém. O coloca no final aqui, que é um ponto importante que ele fala, discípulo não é a mesma coisa que fazer membros de igreja, e isso aqui é muito importante, porque o membro, ele é aquele que participa dos cultos, agora o discípulo é aquele que se envolve com a causa, e essa é uma diferença muito grande. O discípulo, ele se envolve com a causa, o discípulo é que gera outros discípulos. O membro, então, o pastor Marcos falou até de maneira muito sábia aqui, hoje nós temos visto muitos números, muito volume de pessoas transitando nas igrejas, que são membros, mas nós enquanto igreja do Senhor, enquanto obreiros, nós precisamos formar discípulos, pessoas que se envolvem com essa causa, pessoas que vão levar esse evangelho à frente, e o discípulo, uma vez que ele se torna discípulo, ele naturalmente, ele vai a outros discípulos, pois ele se envolveu de tal maneira com essa causa, que ele vai levar essa causa à frente. O pastor Marcos falou sobre a questão, às vezes, da timidez de levar essa mensagem, mas você que está em casa, você é pai de família, mãe de família, você está gerando discípulos no seu lar. Os filhos é um discipulado, nós discipulamos os nossos filhos, nós ensinamos eles essa verdade. Então talvez você não vai ter na sua vida um ministério de alcançar muitas almas, mas vai ter o ministério de alcançar a sua casa, a sua família, discipular a vida dos seus familiares, e isso, Deus já tem uma grande bênção para isso, amém? Glória a Deus, nós cremos e recebemos isso como uma palavra profética para a sua vida, para o seu lar, nesta manhã. A conclusão da nossa lição diz assim: Deus tem interesse no bem-estar social e espiritual do ser humano. Isso vale para a igreja e para a sociedade. A educação com base nos princípios cristãos é importante porque, além dos valores espirituais, contribui na construção de uma sociedade civilizada. A base dos valores morais e espirituais é a Bíblia. E lendo a Bíblia, descobri em Isaías, o profeta,
que Deus não criou a terra para que ela se tornasse um caos. Grave esta palavra. E aí na conclusão, assim, Deus tem interesse no bem-estar social e espiritual do ser humano. Então Deus tem uma preocupação com a sua alma, primeiramente. Ele não quer que nós caminhamos passo a largo à perdição. Nós precisamos urgentemente, como os discípulos de Cristo, levar o evangelho das boas novas, levar o evangelho que transforma, que liberta. Jesus Cristo ainda cura. Nós temos orado aqui os nossos irmãos, quantos testemunhos que nós temos visto, os irmãos lá nas suas congregações, nos lugares mais longínquos, mas quando tem imposto as mãos sobre os enfermos, quando tem orado, o Senhor Jesus tem manifestado o seu poder, tem curado, pessoas têm sido libertas e transformadas. Estamos vivendo dias que precisamos de uma intervenção sobrenatural. Nós não temos soluções para os nossos problemas, nas políticas sociais, nas políticas econômicas. Não se iluda com isso. O mundo caminha de mal a pior, mas nós precisamos manter a nossa fé em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. E isso nós aprendemos com Jesus, através da Bíblia Sagrada, do discipulado, os nossos líderes, os nossos pastores, os nossos professores da escola bíblica dominical, os nossos pais, quem teve o privilégio de ter e nascer um lar cristão. E você que ouve nesta manhã, você que ouve acompanha e acessa esse vídeo, vai ficar, e talvez você chegou agora nesta palavra final. O Senhor Jesus Cristo, Ele tem poder de transformar a sua vida, te curar de todas as enfermidades e todas as mazelas, libertar a sua alma da escravidão do pecado e te salvar e garantir a sua vida na eternidade. Mas para isso, nós precisamos levantar as nossas mãos cansadas e nos entregar a Jesus, aceitando a Ele como nosso único e suficiente Salvador. Fique aqui o nosso muito obrigado. Deus abençoe. Queremos agradecer a todos que nos acompanham, em nome da nossa aliança, nosso pastor presidente, pastor Rondinei Alves, em nome de todo o ministério, Campo de Mantena, da diretoria, em nome de toda a igreja, dos irmãos que passaram um período orando, passaram de joelhos dobrados enquanto nós aqui ministrávamos, para que a palavra de Deus chegasse não só à tua casa e nem só no seu aparelho, mas chegasse no seu coração e tocasse na sua alma, porque você também precisa do especial do Mestre. Nós estaremos orando. E eu quero abrir o espaço para que os nossos irmãos, a irmã Rose, façam os agradecimentos, juntamente com o presbítero irmão Jefferson. Meus irmãos, Deus abençoe os irmãos, muito obrigado, irmãos, que está conosco, que os irmãos tenham um bom dia, que o Senhor abençoe o dia dos irmãos, e logo à noite haverá a ministração, não perca, acompanhe. Quero agradecer os irmãos que estiveram participando conosco, que os irmãos fiquem em paz de nosso Deus. O Espírito Santo, Ele possa estar conduzindo os irmãos nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo, possa estar confortando o coração de vocês, trazendo coragem, trazendo ânimo, e que Deus, meus irmãos, não tenha dúvida disso, Deus tem controle de todas as coisas, e é Ele quem controla a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Ajuda aí, Nutinho. Convido você a fechar os seus olhos neste momento. Nós queremos encerrar com oração, e na sequência você fica com o hino de louvor e adoração. Pai, nós te damos graças por esta rica e poderosa oportunidade que o Senhor de nós, através aqui do Templo Central da Evangélica Assembleia de Deus, entrar no lar dos teus filhos que agora nos acompanham, que porventura virão a acompanhar. Nós oramos esta manhã a oração da fé, e queremos, Senhor, que se manifeste a unção da cura agora, na vida e no lar de cada pai, Senhor, a transmissão desta escola bíblica dominical. Nós repreendemos toda enfermidade, todo o mal, todos os temores, que a alma no espírito, nós repreendemos em nome de Jesus. Pai querido, esta palavra única, poderosa, que tem o poder de transformar o mais vil pecador, de mudar o nosso caráter, de transformar o comportamento numa sociedade que caminha de mal a pior, mas nós acreditamos e cremos piamente no poder e na transformação que há através da palavra do Senhor Jesus. Que nesta Espírito Santo de Deus, aleluias, entra no seu lar, entra na sua casa e transforme a tua vida, lhe trazendo a paz, lhe trazendo a alegria da salvação.
Nós oramos, Senhor, para esta pessoa que está neste momento, quer entregar a sua vida ao Senhor inteiramente completo. Escreve o nome dela no livro, ou o nome dele no da vida. Nós cremos, Senhor, no poder do Evangelho, o Evangelho que transforma o mais vil pecador. Que o teu Espírito Santo, aleluias, nesta manhã traga a paz de Espírito esta nação, traga o conforto para os lares que estão em luta, atravessam momentos de amargura, de angústia, mas que o Espírito Santo Consolador tem o poder de dizer agora a verdadeira paz que emana da tua graça. Nesta manhã nós oramos e oramos pela vida de todos que acompanharam essa transmissão. Agradecemos por tudo, oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus. Eu agradeço por ter pés para caminhar, agradeço por ter mãos para trabalhar, agradeço por ter mente para pensar, agradeço por ter voz para louvar. Eu agradeço pelo sim e pelo não, agradeço pelo inverno e verão, agradeço pela água e pelo pão, agradeço pelo monte e pelo grão. Eu agradeço a tempestade que passou, agradeço a bonança que chegou, agradeço porque Deus me abençoou. Agradeço, Senhor, por ouvir meu louvor, por cobrir-me de amor. Eu agradeço, Senhor, por ouvir meu louvor, por cobrir-me de amor. Eu não mereço. Eu agradeço por te dar meu coração e em troca receber o seu perdão. Agradeço por sair da escuridão, agradeço por ter a libertação. Eu agradeço pelo fim da solidão e o começo de uma nova direção. Agradeço pelos dias que virão, agradeço por estar em suas mãos. Agradeço a tempestade que passou, a bonança que chegou. Deus me abençoou. Agradeço, Senhor, por ouvir meu louvor. Agradeço, Senhor, por ouvir por cobrir-me de amor. Eu não mereço. Agradeço, Senhor, por meu louvor, por cobrir-me de amor. Eu agradeço.